Eu sou Antônio Chimenec e eu sou escritor e é uma alegria muito grande fazer parte desse projeto Passaporte para o Futuro do Banco de Livros de Porto Alegre. Para começar essa conversa, eu vou me apresentar um pouquinho para vocês, contando um pouco da minha trajetória como leitor e como escritor. Acredito que para se ter um escritor, antes disso, tem que ter alguém que gostou de livros, principalmente durante a infância, durante a juventude. Eu não sou de Porto Alegre, hoje eu moro em Porto Alegre, mas eu sou natural de uma pequena cidade do Rio Grande do Sul, chamada Tupanciretã, que fica no centro-oeste aqui do estado do Rio Grande do Sul, entre Santa Maria e Cruz Alta. Eu nasci nessa cidade e é uma cidade que tem uma característica especial, que a gente fica meio longe de tudo, né? Porque quem sai de Santa Maria e vai para Cruz Alta, na metade do caminho tem uma estrada que leva a Tupanciretã. Então a gente naturalmente não passa pela cidade, a gente precisa entrar até lá. Então acaba que só vai na minha cidade quem tem que ir mesmo. Até porque não tem uma montanha assim bonita pra gente olhar a cidade de cima como um ponto turístico, não tem rio na minha cidade, só muito no interior. É um município muito grande em extensão, mas a cidade mesmo é muito pequena. Então acaba que pouca gente vai na cidade, só vai mesmo se tem que fazer alguma coisa lá, vender alguma coisa, fazer alguma entrega. E a gente também não saía muito da cidade, pelo menos naquele tempo em que eu vivia lá, isso há 25 anos atrás. Então eu nasci nessa pequena cidade com um município muito grande, né, muitas fazendas, muitas terras. E o que acontece? Um lugar assim, um tanto fechado, acaba tendo muita lenda. Então eu me lembro muito disso, eu acho que isso alimentou muito a minha fantasia, que é estar num lugar em que se contava muita história, onde tinha muita lenda. Tupanciretã é uma região, bom, esse nome, né? Esse nome é um nome indígena, significa Terra da Mãe de Deus e fica perto das missões ali. É uma região missioneira, então, bom, só por esse fato já tem muita lenda, já tem muita história de tesouros enterrados, histórias de lobisomem, história de fantasma, tem muita coisa lá. Isso acabou marcando, de certa forma, a minha escrita, como vocês vão ver adiante. Mas ainda falando sobre a questão então de como a leitura surgiu assim na minha vida, né? Como que eu me tornei um leitor. Eu sou de uma família grande, nós somos 7 filhos. E não é todos homens, tá? Nós somos meninos e meninas, porque se fosse todos homens, um seria lobisomem, né? Não é o caso. Então nós somos meninos e meninas lá na minha família. E meu pai na época, assim, que a gente era criança, não tinha grana para comprar livro, não tinha dinheiro para comprar livro, e mesmo que meu pai e minha mãe quisessem comprar livro para os filhos, na minha cidade não tinha livraria naquela época, a gente não tinha feira do livro na cidade, não me lembro de ter uma biblioteca pública onde a gente pudesse pegar livro também, emprestado, e acaba que o livro ele apareceu mesmo na minha vida quando eu fui para a escola. Eu estudei em 3 escolas na minha cidade. A primeira escola que eu estudei era uma escola muito pequena, uma escola assim de madeira. Eu lembro que ela não tinha uma área coberta para a gente brincar quando chovia. Então nesse dia que a gente não podia brincar no pátio, era o dia da leitura. Então a leitura era feita durante esse horário de recreio, no dia que a gente não podia brincar no pátio. Então não era assim uma leitura que a gente pudesse fazer com muito tempo. Não era algo assim também que a gente fazia sempre, era lá de vez em quando. Então eu confesso para vocês que até os 10 anos de idade eu nunca tinha lido um livro inteiro. O que eu lia também? Quando vinha aqueles livros didáticos, assim, que a gente tinha aqueles livros didáticos de língua portuguesa, tinha alguns trechos de livro ali. Então eu me lembro que as leituras que eu fazia eram essas, tá? Era de vez em quando chovia, não tinha biblioteca nessa primeira escola que eu estudei, a gente tinha, era uma caixa de livros que ficava guardada na secretaria da escola. Então, eu não tive muito contato com a leitura nesse momento, até os 10 anos de idade. Porém, quando eu fui para uma escola maior, onde eu estudei da 5ª série até a 8ª série, na época a gente falava série, hoje a gente fala ano, né? Mas naquela época, então naquele momento, era assim que a gente chamava. Quando eu entrei na 5ª série, então aos 11 anos de idade, na escola que eu fui estudar tinha biblioteca, uma sala grande assim, com muitos livros e uma professora muito legal que adorava livro. Eu confesso que essa professora foi então quem me
introduziu nesse mundo do livro. Logo no começo do ano, quando eu estava então na quinta série, eu fui na biblioteca e essa professora disse que eu podia levar qualquer livro de uma estante lá, que era para minha idade. E eu peguei um livro e lembro que cheguei em casa. Naquela época a gente não tinha assim muitos recursos tecnológicos, né? Hoje tem internet, tem celular, tem computador. Na época não tinha nada disso. O que a gente tinha como diversão, assim, ou como tecnologia? Bom, além de brincar, né, a gente tinha como tecnologia a TV e o rádio. Né? O rádio se ouvia muito, a TV ela apareceu até tarde na minha casa. Né? Eu já tinha uns 6 anos de idade quando apareceu a TV por lá. E na minha cidade, naquela época, só pegava um canal de TV. Então a gente via sempre os mesmos programas, era sempre a mesma coisa. Então, de repente, assim, eu peguei aquele livro, eu não estava habituado a ler, mas era um livro que não tinha muita imagem, ele tinha mais texto mesmo, mais palavra. Eu peguei na biblioteca, então, um livro chamado Vivi Pimenta Salva a Árvore, que é de um escritor brasileiro que já morreu, chamado Ganimedes José. E esse livro, na verdade, ele tem assim é uma série de aventuras, é uma coleção de vários livros, várias histórias dessa personagem que acabam que ela tem um grupo que eles resolvem problemas assim no bairro, eles moram numa cidade até grande. Então eu me lembro assim de ter essa percepção de pegar o livro, chegar em casa assim e meio que eu não estava levando muito a sério aquilo, mas eu dei uma chance para aquele livro. E eu me lembro que eu abri, comecei a ler e não consegui parar. Durante 2 horas eu fiquei completamente mergulhado naquela história. E eu me lembro assim que o grande pensamento daquele momento foi: como é que um livro, como é que esse objeto que não tinha imagens se movendo, como na TV, não tinha música de fundo, né, não tinha efeito especial nenhum, como é que aquele livro me fez ficar 2 horas parado na frente dele e assim, ó, engolir aquela história. Eu não sei explicar isso para vocês, mas eu me lembro que eu voltei no outro dia, entreguei aquele livro na biblioteca da minha escola e li tudo que eu pude naquele lugar. Essa foi então a minha entrada nesse universo da leitura. Ser escritor é uma coisa que demorou um pouco mais, tá? Demorou 36 anos. Eu nunca tinha pensado em ser escritor. Eu não tinha essa referência, na minha cidade nunca tinha ido um escritor. Até a minha cidade tem alguns escritores, ou na época assim, né, tinha alguns escritores, mas que eu não conhecia. Era gente que escrevia poesia, assim, era uma literatura que não chegava até mim naquele momento. Então, como é que a gente vai ser uma coisa que a gente não conhece, né, que a gente nunca viu? Eu não sabia que a gente podia ser escritor, eu não sabia que a gente podia ganhar dinheiro com isso. Não dá para ganhar muito, tá? Porque no Brasil se lê muito pouco. Um escritor que é só escritor precisa ter muitos livros publicados, precisa ter todo um trabalho de mídia em torno dele para que as pessoas realmente conheçam e queiram comprar o livro, talvez até nem tanto porque gostem de ler, mas porque aquela propaganda toda faz com que elas comprem o livro, assim, talvez porque todo mundo está comprando, né? Eu não gosto muito disso. Eu gostaria que as pessoas lessem realmente porque elas gostam de ler, né? Porque elas curtem, mas isso ainda vai demorar, acho que um tempo, para acontecer no nosso país. Então, assim, a história de ser escritor, ela começou meio que por acaso, porque eu acabei vindo para Porto Alegre e em Porto Alegre eu comecei a trabalhar numa escola, na biblioteca de uma escola. Olha de novo a biblioteca me perseguindo. E nesse trabalho na biblioteca, o que eu fazia? Eu emprestava livros para as crianças. E numa manhã chegou uma turma na biblioteca para pegar livro emprestado e uma criança falou de um tema, falou de um assunto assim que tem a ver com a história do Brasil. E eu me lembro que a professora que estava acompanhando aqueles alunos e eu, naquele momento, a gente teve assim, uma ideia de conversar sobre aquele assunto. Porque o que a gente poderia ter dito para os alunos? Calem a boca e vão retirar livro na estante. Mas não, a gente não fez isso. A gente ficou todo o tempo da troca de livros naquele dia só falando daquele assunto que os alunos trouxeram. Então foi um bate-papo muito legal. E o que eu falei para eles? Bom, acabou o tempo da biblioteca, vocês agora vão voltar para a sala de aula, mas na semana que vem eu vou separar livros só sobre essa temática que foi abordada aqui.
E aí eu fui procurar e vi que não tinha muitos livros para aquela idade sobre essa temática que tem a ver com a história do Brasil. Aí o que eu fiz? Eu resolvi escrever uma narrativa, porque já me veio assim na hora uma ideia de uma personagem e de um enredo. E eu escrevi essa ideia, escrevi todo um primeiro capítulo e na semana seguinte eu li para os alunos e acabou que eles gostaram dessa história e ficaram me cobrando durante o ano inteiro. Eles queriam saber o que ia acontecer com a minha personagem. Então isso me fez a cada semana escrever um capítulo dessa história e ler para esses alunos. Quando chegou no final do ano eu estava com um texto grande o suficiente que dava para fazer um livro, mas até então não era a minha ideia ser escritor. Isso aconteceu, só para vocês terem uma ideia, no ano de 2007. Eu só publiquei essa história em 2012, então levou 5 anos essa história guardada na gaveta. Então ali começou a minha história de escritor. Antes eu era realmente só um leitor. Eu sou escritor há pouco tempo, então. Nós estamos em 2021, então neste ano eu completo 9 anos de carreira. Estou só começando. Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre esse livro aqui, ó, o Horas Mortas, que é um livro que o projeto Passaporte para o Futuro adquiriu e que vocês terão acesso a esse livro. Esse livro aqui eu publiquei ele no ano de 2018, no final do ano de 2018. Então ele foi lançado na Feira do Livro de Porto Alegre. Esse livro acabou no ano de 2019 tendo algumas premiações. Então ele ficou finalista de um prêmio que é um prêmio nacional chamado Prêmio Jabuti. Ele não ganhou o Jabuti, mas ele ficou de finalista. Isso para um escritor é bem importante, ainda mais eu que sou um escritor que não sou muito conhecido, né? Que estou começando na carreira. Esse livro aqui também ganhou um selo chamado Selo Cátedra 10 da Unesco. Ele é um selo que é dado pela Universidade do Rio de Janeiro, da PUC do Rio de Janeiro. Ele também entrou num catálogo internacional, que é lá em Bolonha, na Itália, acontece uma grande feira do livro, que é uma feira de livros infantis e juvenis. Só que ela é uma feira diferente. Ela não é uma feira onde a gente vai comprar livro, que nem a Feira de Porto Alegre, por exemplo. Ela é uma feira onde editoras do mundo todo expõem livros para comprar e vender direito autoral. Então tem livros que são traduzidos, né, em outros países. Nós temos aqui no Brasil muitos livros traduzidos. Então os livros infantis e juvenis que são traduzidos aqui no Brasil, normalmente eles são negociados nessa feira lá na Itália, chamada Feira de Bolonha. Então cada país organiza um catálogo com os melhores livros publicados naquele ano e o livro Horas Mortas acabou então entrando nesse catálogo. Esse livro aqui também ganhou um selo chamado Altamente Recomendável, que quem dá esse selo é uma fundação aqui do Brasil chamada Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, que tem sede também no Rio de Janeiro. Esse livro também ganhou o prêmio da Associação Gaúcha de Escritores, que fica aqui no Rio Grande do Sul, então, e também ganhou o prêmio Açorianos de Literatura, que é um prêmio bem importante aqui da cidade de Porto Alegre. Tá? Então, essas foram as premiações que o livro recebeu. O livro Horas Mortas, ele é um livro de histórias de terror e suspense. Eu não sou um escritor que só escreva isso, só escreva livros de terror e suspense. Como tem muitos escritores e escritoras aqui no Brasil e também fora do Brasil que se dedicam somente a publicar histórias que a gente chama assim de literatura fantástica, que tem a ver então com o terror, com a ficção científica, que tem a ver também com o suspense, enfim, são essas histórias que mexem com algo que está fora aqui do real, né? Muito embora, se a gente for pensar, toda a literatura ela é fantástica. Por quê? Porque a gente mexe com algo que não existe. Mesmo uma história que parece ser real, ela é uma fantasia no sentido de que um escritor ou uma escritora, alguém assim, pensou naquela realidade que não existe, mesmo sendo para falar de coisas bem reais, de coisas nossas assim do humano, tá? Eu não sou um escritor que só escreva então literatura fantástica, né? Literatura de terror e suspense, mas eu gosto de mexer com esse tema.
Isso tem a ver, talvez, com o fato de ter nascido naquela cidade pequena lá do interior, né, onde tem muita fantasia, onde tem muita lenda, né? E se a gente for pensar na nossa realidade mesmo, quem nunca ficou assim em volta do fogo, ou numa noite de caçada, ou uma reunião assim com os amigos, sei lá, naquele dia que faltou luz? Quem não ficou contando histórias de terror e suspense? Eu acho que todo mundo tem um pouco esse pé no fantástico. Eu, na verdade, assim, a minha história com a literatura de terror, ela começou como leitor neste livro aqui, ó, Contos de Assombração, que é um livro da editora Ática. Ele é um livro que existe até hoje, tá? E eu peguei ele quando eu me tornei um leitor lá na minha cidade. Eu lembro que eu peguei esse livro e na época o meu irmão mais velho já tinha saído de casa e eu li de noite sozinho no meu quarto esse livro aqui, Contos de Assombração. E assim, eu confesso para vocês que não fiquei com medo no começo do livro. A primeira história foi bem mel na boca, assim, sabe? Não teve problema nenhum, não fiquei com medo. A segunda história também não, eu já conhecia a segunda história. A terceira também não me deu medo nenhum. Agora, quando chegou na quarta história, chamada Maria Angula, eu confesso que eu fiquei com certo medo. 2 anos sem dormir direito. Qualquer barulho que eu ouvia lá fora eu achava que era o morto da história. Não conseguia mais apagar a luz para dormir. Durante 2 anos eu fiquei assim com aquela... dormindo de luz acesa. Claro que eu não contei para minha mãe, né, nem pro meu pai, porque eles iam me proibir de ler de noite. Isso eu não queria. Então eu fiquei ali, aguentei o medo assim, né? Lá no profundo do osso do peito, aguentei o medo. E foi muito interessante, assim, na verdade, hoje, depois de adulto, eu vejo que foi muito bacana ter sentido esse medo, porque talvez para isso sirva a literatura, para a gente experimentar coisas que talvez na vida real seja mais dura, seja mais difícil. Então a gente experimenta na literatura e não tem que experimentar na vida real, tá? Então o medo é algo que é muito interessante de ser trabalhado na literatura. E eu acredito que eu fiz isso muito bem, lendo muita história de fantasma, muita história de terror. E isso acabou que veio então na minha produção como escritor. Como eu disse para vocês, não era a minha intenção escrever um livro de história de terror. Mas um dia eu fui numa cidade do interior aqui do estado e eu fui para fazer um trabalho sobre o meu primeiro livro. E era uma feira do livro, assim, que tinha, mas uma cidadezinha bem pequena, uma cidade assim de 1000 e poucos habitantes, como tem muitas aqui no interior do estado, aqui na Serra Gaúcha. E eu lembro que eu estava nessa cidade, eu tinha que fazer um bate-papo de manhã e um bate-papo à tarde. E ao meio-dia eu almocei e tinha uma moça da Secretaria de Educação que estava me acompanhando, a gente estava na praça, assim, era mês de junho, era inverno, tinha aquele sol, sabe? E aí a gente estava ali na praça da cidade e eu vi um rapaz entrar na igreja católica, que ficava de um lado da praça. Depois ele saiu e entrou na igreja luterana, que ficava do outro lado da praça. Eu já achei isso estranho, porque em cidade pequena, eu sou de cidade pequena, normalmente quem vai numa igreja não passa nem perto da outra. E esse cara entrava nas duas. Ele não era carteiro. Alguma coisa tinha. Aí a moça me disse assim, não, esse cara aí ele tem uma história muito esquisita. Ele desde criança adorava brincar de caçada e se tornou o maior caçador aqui da cidade. Ele era tão bom que se ele mirasse a sua arma de caça numa presa, ele acertava na cabeça do bicho. E o nome dele, o apelido dele virou Chico Testa. Bom, acontece que um dia ele foi numa propriedade do interior lá da cidadezinha e perguntou para o dono o seguinte, tem tatu naquele capão de mato? E o dono falou, olha, eu acho que tem tatu lá sim, porque de vez em quando aparecem uns buracos aqui na minha lavoura, e eu tenho um cachorro aqui muito bom, o Sultão. O Sultão é um ótimo caçador, o Sultão ele caça ele vai sozinho caçar, e ele traz às vezes a caça e deixa aqui na porta de casa pra gente, tão bom que é esse cachorro. Mas tem um lugar lá naquele mato onde tem uma clareira e uma árvore seca no meio. Ali naquele lugar o Sultão perde o faro de uma presa que ele persegue lá no mato.
E nesse momento que ele perde o faro dessa presa, ele começa a uivar de medo em volta dessa árvore. E o que está ali não é bicho desse mundo. Besteira, conversa para boi dormir, disse o Chico. Eu vou caçar naquele mato e vou trazer um tatu bem gordo pra gente comer. Pode botar fogo nesse fogão a lenha. E ele foi e nunca mais voltou do mesmo jeito. Ele ficou 2 dias perdido no mato, os cachorros dele ninguém mais encontrou, e a partir daquele dia ele andava com uma imagenzinha de santo na mão, ele trazia um terço assim no pescoço, e toda a igreja que ele via, ele entrava, e quando alguém perguntava o que tinha acontecido naquela noite, ele se benzia todo e começava a rezar. Eu vi esse cara andando na rua, e eu me lembro que eu cheguei em casa assim, ó, eu quero escrever essa história. Eu vim pensando, eu fui de ônibus para essa cidade, e eu vim pensando assim, o que eu ia escrever, e eu cheguei em casa e a história surgiu toda assim de uma vez só. E foi então o embrião, o primeiro conto deste livro aqui, ó, que se chama 7 Histórias de Gelar o Sangue. Então, de certa forma, 7 Histórias, ele deu origem também a Horas Mortas, porque este livro também, quando eu pensei em escrever, eu queria que ele fosse 7 contos de terror, assim como os 7 Histórias de Gelar o Sangue, tá? Acontece que o Horas Mortas ele tem uma característica, que é o seguinte: eu quis colocar uma história para cada hora da madrugada. Então o livro começa à meia-noite. Tem uma história para meia-noite, uma história para 1, para as 2, para as 3, até as 6 da manhã. Mas aí, logo no começo, quando eu decidi escrever o livro, eu queria colocar uma experiência que eu tive na minha cidade. Quando eu tinha 14 anos de idade, a sogra do meu irmão pediu que eu cuidasse da casa dela. E ela ia pra praia, ia ficar um fim de semana. Então eu tinha que dormir lá na sexta e no sábado, e eles voltariam no domingo. Tudo certo. Eu fiquei super feliz porque eu ia ganhar dinheiro para fazer isso. Mas, além disso, na casa da sogra do meu irmão tinha TV a cores. Na minha casa só tinha uma TV em preto e branco, e detalhe, lá na minha cidade só pegava um canal de TV. Então, na casa da sogra do meu irmão, ela tinha uma antena parabólica e a gente pegava outros canais. E o que eu pensei? Vou assistir TV a noite inteira. Então eu tava assim, ó, numa alegria só. Fui pra casa, então, da sogra do meu irmão, só que aquele dia, aquela sexta-feira, era uma sexta-feira 13. Eu não tinha me dado conta disso, não tinha essa superstição. Acontece que, olhando os trailers assim, né, de filmes que iam passar naquela noite, eu encontrei o filme Sexta-feira 13. E eu disse, vou assistir. Mas assim, ó, medo nenhum. Vou assistir o filme. Comecei a assistir. Quando terminou o filme, era quase meia-noite. A macheza tinha desaparecido completamente. Tinha ficado só o extrato do medo na frente da televisão. Eu fiquei a noite inteira acordado. Eu não consegui mais dormir. Qualquer barulho que eu ouvia lá fora, eu achava que era o Jason, do Sexta-feira 13. Foi uma noite infernal, vou dizer pra vocês. Né? Foi uma noite assim que eu não desejo nem para os meus piores inimigos. Então, quando amanheceu o dia, eu fui para casa. Naquela época eu não tinha celular, eu não podia ligar pro meu pai. Mesmo que pudesse ligar pro meu pai, imagina que ia ligar para ele dizendo que eu tava com medo, né? Ia ser uma surra na certa. Então, não, aguentei o medo ali. Fiquei a noite inteira esperando amanhecer. E não voltei mais naquela casa, claro, né? Mas essa experiência do medo era o que eu queria contar na minha primeira narrativa aqui no livro. Só que quando eu comecei a escrever, já na hora que eu comecei a digitar assim, o comecinho da história, o que veio foi o pensamento desse menino com medo. E já nesse processo de escrita, eu pensei assim, se eu pegasse esse medo e introduzisse cada um dos contos? Então eu pegaria um menino que ia ficar em casa pela primeira vez sozinho, e ele vai introduzir cada uma das horas da madrugada e ele está sozinho. Ele está sozinho, está com medo. Foi isso que eu fiz. Então, além dos 7 contos, nós temos uma outra história dentro do livro, que é a história desse cara com medo. Né? Esse cara que vai costurar todas as histórias. E aí eu pensei assim, quando eu terminei, tá? Bom, como é que eu vou terminar esse livro? Eu preciso dar um final para esse cara, né? Um final para esse menino com medo. O
que vai acontecer? Aí eu tive uma ideia. Claro que eu não vou contar para vocês aqui, porque eu quero que vocês leiam, né? Mas eu acho que ficou um final bem surpreendente. E talvez esse final tenha feito com que esse livro tenha ganhado 6 prêmios. Então eu espero que vocês gostem desse final. Bom, eu fiquei muito contente de participar desse projeto do Passaporte para o Futuro, do Banco de Livros de Porto Alegre, e é muito bom também saber que esse projeto ele faz parte dos recursos da Lei Aldir Blanc. Nesse tempo de pandemia que a gente teve que ficar isolado por conta desse vírus, né? A arte foi um dos setores que sofreu bastante, a arte e a cultura, né? Porque eu, por exemplo, como um escritor, eu participava de muitas feiras do livro, de muitos bate-papos assim, em lugares, em escolas, e que com a pandemia a gente não pôde mais fazer nada disso. Tudo foi cancelado. Então, e eu não sei se você sabe, mas essa lei Aldir Blanc, né, ela na verdade tem esse nome por conta de um grande artista brasileiro chamado Aldir Blanc. Na verdade ele fez muitas músicas, esse cara, junto com um outro cantor e também músico brasileiro chamado João Bosco. E muita música que eles fizeram. Vou dizer que elas não são muito conhecidas porque não toca no rádio, né? Normalmente o que toca no rádio são músicas assim as músicas do momento, né? Na verdade, a obra do Aldir Blanc, do próprio João Bosco, esse que eu falei também, é uma obra que vai ser para a vida toda, não vai ser por um momento. Então possivelmente não vai tocar no rádio, mas aqui em casa toca sempre, porque eu gosto muito desses caras. E tem um monte de gente que gosta, tá? Então não é por acaso que o nome dessa lei é Aldir Blanc, porque o Aldir Blanc foi um dos grandes músicos que a gente perdeu para o Covid-19, tá? Ele morreu logo no começo da pandemia e essa lei, então, justamente criada para dar um apoio à cultura no Brasil, leva o nome dele. Então é uma alegria fazer parte desse projeto, né? E falar com vocês que nesse momento estão privados de liberdade. Eu vou dizer assim para vocês que a leitura pode ser um meio muito interessante da gente usar o nosso tempo. E talvez vocês que estão aí dentro podem usar a leitura como eu não vou dizer para vocês que é uma fuga, porque na verdade a leitura não é uma fuga. A leitura ou a literatura, ela pode ser um divertimento, né? Ela pode ser um passatempo, mas eu acho que a leitura é muito mais do que isso. Até mesmo uma leitura que faça a gente rir, no fundo, ela está organizando as coisas dentro da gente. Muitas vezes coisas que a gente não entende. Então eu acho que essa é a grande função da literatura, tá? A grande função da literatura é mexer com a nossa humanidade. E eu não vou dizer para vocês assim, agora todo mundo que lê são os mais bonzinhos do planeta. Não. Na verdade, tem grandes ditadores, tem gente que matou muito na história do mundo e que era leitor. A leitura por si só não faz alguém ser bom ou ser ruim. Na verdade, a leitura pode ajudar a gente a tomar algumas decisões na vida. Eu acho que a literatura, então, serve para isso. Nesse sentido, é uma grande alegria poder compartilhar um pouco com vocês da minha vivência, da minha experiência, da minha escrita. Eu espero que vocês gostem daquilo que eu escrevi e também, se tiverem alguma crítica, podem fazer, porque isso faz com que eu, como escritor, cresça mais. Então, eu agradeço por esse momento e eu espero que vocês tenham boas leituras, certo? Um grande abraço.